Senhoras e senhores, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Vamos ainda uma vez suplicar ao Divino Mestre Amantíssimo que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza durante todos os instantes em que nós aqui estivermos reunidos em torno do seu Evangelho. Que as suas palavras luminosas calem fundo nas nossas mentes e nos nossos corações e que nós nos façamos maximamente receptivos à graça e que assim seja. A arte de morrer antes de ser morto. O conceito que nós temos de morte no Espiritismo é um conceito muito acima da média geral dos profanos, porque os profanos confundem o veículo físico através do qual se manifesta a vida com a própria vida. Ele então olha para determinado organismo, corpo humano, por exemplo, que cumpre com sua data de validade. E depois que essa data de validade cumpriu, o fluido vital acabou, ele deixa de funcionar, e como ele deixa de funcionar, a vida não mais se manifesta através dele, e olhando só para a carcaça tridimensional, limitadíssima, vai dizer determinado profano: morreu, acabou a vida, cessou a vida. Quando na realidade é um conceito altamente rasteiro e infantil e que, em hipótese alguma, serve em linguagem superior. A linguagem do Espiritismo é eminentemente libertadora, porque a linguagem do Espiritismo é simples, direta, acessível e está alicerçada na lei natural. O Espiritismo, todo ele, como ciência, não importa, está fundamentado na ética do amor. Espiritismo é ciência. Os efeitos disso, as consequências disso, dessa ciência nova, que tem a ver com a comunicabilidade entre os dois planos, são consequências ético-morais. Quando os Espíritos vêm nos dizer o que Jesus realmente ensinou com mais profundidade e mais detalhes, nós nos sentimos mais entusiasmados e queremos nos ligar mais a Deus. Por isso que é religião. Quando eu quero me religar, porque eu que quis me afastar. Objetivamente não houve desligamento entre a criatura e o Criador, mas eu, por causa do meu próprio livre-arbítrio, em uma atitude necessariamente de ignorância, em outra época, quis me desligar, apenas para descobrir que isso não é plano. Ficar entusiasmado faz todo sentido. Entheos, em grego, significa com Deus dentro. Quando a pessoa se sente entusiasmada, cheia de ânima, que para nós é alma, ela está mais próxima de Deus. Ela participa porque ela tende a beber mais diretamente na fonte. E como ela bebe mais diretamente na fonte, sente a vida que é Deus. E aqui está então, primeiro, a grande questão, para que nós entendamos, no tempo que nós temos, de que se trata a visão que o Divino Mestre Jesus Cristo tinha do que seja vida, e também do chamado fenômeno morte entre os profanos. Nós não somos a vida. Se nós fôssemos a vida, teríamos autoridade sobre a coisa mais importante do universo de Deus, que é Ele próprio. E eu poderia dispor da minha própria vida. Já pararam os senhores para considerar que não viver não é opção? Ninguém tem a opção de não viver. Tem a opção de bem viver, mal viver, viver prazerosamente ou dolorosamente, viver uma vida insossa, portanto sem sal, sem tempero, sem sentido, ou uma vida plena, gloriosa, cheia de sentido espiritual. Mas não viver não é opção. Por que não? Porque não é algo sobre a qual a vida nós tenhamos real autoridade. E é muito bom que assim seja. Qual de vocês aqui se sentiria tranquilo e confortável se Deus lhes desse o poder? Apenas hipótese, né? Não se assustem, Ele não deu. Podem ficar tranquilos. Mas se Deus lhes desse o poder de dizer o seguinte: nessa encarnação, eu deixo você decidir que dia você vai desencarnar. Ela desencarnaria naquela hora ali, provavelmente. De terror. Meu Deus! De preocupação. Ou se fosse chegando determinado dia, que ela houvesse pré-estabelecido, desencarnaria antes, pelo mesmo motivo. E se desse conta de chegar naquele dia, ia pensar: que eu fiz? Por que eu não coloquei essa data mais para frente? Por que enfim eu não fiz diferente? Por que Deus colocou um peso desse nos meus ombros? Não se preocupem com isso. A desencarnação, conforme o Espiritismo explica, é um fenômeno tão simples em si mesmo, apenas em se avaliando o fenômeno, a desencarnação, que se os senhores realmente soubessem direitinho de que se trata, podem ter certeza, não gastariam um único segundo da encarnação preocupados com isso.
Isso é algo tão simples, do ponto de vista científico, não moral, cuidado. Do ponto de vista científico, é um fenômeno negativo. O que isso quer dizer? É muito mais fácil desfazer os laços do que produzi-los. Para desfazer os laços não é necessária muita inteligência, só certa capacitação técnica, certa experiência e certa autoridade. Mas como nos diz André Luiz, na obra Missionários da Luz, Encarnação do Segismundo, é muito mais complexo preparar a encarnação de alguém. Nós dizemos reencarnação porque, com toda certeza, não é a primeira vez. Mas é o fenômeno em si, a encarnação, que nos interessa também avaliar. Quando Jesus olhava para estes fenômenos, vocês acham que isso representava para ele limitação? Ele tinha algum tipo de medo? Algum tipo de preocupação? Isso fazia com que ele repensasse um único ceitil no seu trabalho maravilhoso? Mas ainda no conceito. Quem confunde o corpo biológico, não importa em qual cadeia ele se encontre no ecossistema, não importa se é criatura extinta ou se é de outro orbe, desta dimensão ou de qualquer outra, desta galáxia ou de qualquer outra, é sempre um veículo feito de matéria com maior ou menor complexidade, através do qual o princípio inteligente do universo se manifesta e se expressa. O princípio inteligente do universo pode não estar atualizado. Quando ele se atualiza e entra no reino nominal, nós dizemos homem, ser inteligente, homo sapiens. Mas no começo do processo, quando ele é, de acordo com as entidades venerandas, simples e ignorante, tem toda a potência a desenvolver já nele. Deus manifestou-se 100% nesse princípio inteligente do universo. Os espíritos, os sopros, porque vem do latim, significa sopro. E ele não fez isso mais ou menos. Parece que a cultura hebraica entendeu isso intuitivamente e criou aquela metáfora interessante. O homem é um boneco de barro e Deus soprou, portanto é um hálito divino dele e ele passou a ser animado. Agora ele tem ânima, agora ele tem alma. Sem o sopro divino no homem, que é o que o homem é, a sua essência, o homem é um boneco de barro. Um boneco de barro é altamente decomponível. Se tiver algum tipo de utilidade altamente efêmera, logo os elementos químicos se confundem com o próprio orbe de onde eles foram retirados para a confecção do seu próprio corpo e acabou. Quando na realidade é o hálito divino que conta. Todas as vezes que Jesus falava vida, era a esse hálito que ele estava se referindo. Todas as vezes que os homens diziam morte, Jesus via a vida por detrás da cessação da sua expressão nos corpos biológicos. O homem, portanto, é um ser divino que precisa atualizar-se. De encarnação em encarnação, nas asas da evolução, ele vai atualizar-se. E é exatamente a esta atualização que nós no Espiritismo damos o nome de evolução. Evoluir não é receber de Deus o que falta. Deus não faz nada para completar depois. Não tem nada que ser completado no princípio inteligente. Ele é que tem que atualizar-se, ou seja, descobrir-se, desenvolver-se. E para revelar-se, tem que primeiro buscar-se. Quando finalmente, já atualizado, ingressando na unidade que nos aguarda, ter-se-á revelado na plenitude da glória que lhe pertence. Nós não somos a vida, e isso é ótimo, porque nós não temos que nos preocupar com isso. Temos que preocupar com viver sabiamente, equilibradamente, harmoniosamente. E a primeira referência está do reino de Deus do lado de fora, a matéria, o cosmos. Para os gregos é beleza, cosmos. Para os latinos é pureza, mundus. O antônimo de mundo em português é imundo. Ou seja, o antônimo de pureza é impureza. Daí que vem a palavra, inclusive, cosméticos. Mulheres, cosméticos, vem do grego, cosmos, beleza. Por isso que cosmético é produto de beleza. Então, tanto a beleza da criação do Pai, quanto a pureza de todas as coisas, reflete a harmonia, o equilíbrio e a suprema estética. E nós temos que participar disso. Isso é que é bem viver. Porque essa é a minha primeira indicação. O mundo fenomenológico exterior. Isso é derramado. Isso é efeito. Isso é causado. E não há efeito sem causa. Se eu olho para os efeitos e digo, isso é a causa, naturalmente que eu estou dando testemunho de que eu não entendi o grande plano. Nem comecei, nem engatinhei. Se entretanto eu digo, isso aqui é causado, qual é a causa? Já comecei a fazer as perguntas corretas. A suprema causa é Deus. A causa primária.
primeira não significa que pudesse de alguma forma haver causa anterior à primeira. É por causa de limitação de vocabulário. Deus é incausado, não tem nada antes nem depois. Para Deus tudo é presente, é tudo soberania, suprema hegemonia, e Ele é a vida. Então nós vivemos o quê? Deus em nós. Ninguém vive vida estranha a Deus. Não há vida estranha a Deus no universo. Nós somos os vivos e nós participamos desta vida porque Ele quis que nós fôssemos o que nós somos. O homem, portanto, só é o que ele é porque Deus quis que assim ele fosse. Nada é o homem sem esse hálito divino, sem essa suprema inteligência, sem essa causa. Jesus veio dizer que Deus é um Pai generoso e cheio de amor. Deus é amor. Amor é vida. Quem quer aprender a viver de verdade, começa a amar. Viveis para que aprendais a amar. Amais para que aprendais a viver. Nenhuma outra lição é exigida do homem. O que nós somos, a nossa essência, o hálito do Pai, é o sentido do ser. É a nossa mais absoluta prioridade. Porque o contato com a nossa própria essência, na nossa consciência, na substância do nosso próprio ser, é Deus. Quando nós murmuramos uma prece a Deus, com a melhor das intenções do nosso coração bondoso e generoso, essa prece tem que entrar em relação harmoniosa com a vontade, a presença, ou seja, a imanência de Deus. Quando isso ocorre, é Deus que fala através dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa mente. Se por algum motivo essa prece está em discordância com todo esse universo espetacular que foi derramado pelo Pai, não será atendida. Não significa que será um não redondo para desanimar. Ou seja, desanimar, diminuir, subtrair ou retirar a alma. Porque nós não podemos viver desanimados. Esse estado relativo é de afastamento do Pai. Sem entusiasmo, sem Deus dentro. O que Ele vai fazer é organizar, movimentar seus recursos maravilhosos, para que nós queiramos pedir diferente. Para que nós entendamos, olha, Deus parece que não me ouviu, mas Ele ouviu, porque é impossível Ele não ouvir. Deus sempre vai ouvir-se a si mesmo. Quando a prece parte da nossa natureza espiritual, é a natureza de Deus que nós estamos invocando. Não é evocando, porque evocar é um pouco diferente. É invocando mesmo. E o próprio Pai vai recusar-se a dar para os seus filhos do que eles mais necessitam naquele momento? Com certeza Ele vai dar. Pode não ser atendido na forma, no tempo e na circunstância em que pede, mas no momento exato. E o único momento bom é o momento de Deus. Nós vivemos a vida de Deus em nós. A consciência do que nós somos nos aproxima do Pai. E o simples fato de nós pensarmos que nós somos convidados a participar de tudo que Ele derramou, mas principalmente de tudo que Ele é, inclusive a sua eternidade, começamos a compreender que a morte é um fenômeno ilusório, pessimamente interpretado e ainda por cima, por causa de atavismos ancestrais, que nos foram enfiados goela abaixo, quando transitávamos em religiões dogmáticas, chegamos a nos amedrontar ao ponto de ficarmos paralisados de terror com a possibilidade de desencarnarmos. Ué, mas isso é uma verdadeira autotortura? Qual autoflagelação pior do que essa? Eu ter medo de uma coisa absolutamente inevitável. Vocês sabem que é o único absolutismo de quem está encarnado, né? Eu não quero que ninguém fique triste com essa notícia, tá? O único absolutismo de quem está encarnado, um dia vai desencarnar. É a lei da própria matéria. Vocês sabem quantas pessoas desencarnam em média por dia no nosso planeta? 180 mil. Deus seria um verdadeiro torturador dos seus filhos, se isso fosse algo necessariamente ruim, doloroso. O que mais quer se possa dizer? O fenômeno em si é absolutamente neutro. Muito bem. Jesus tinha 12 apóstolos, como os senhores conhecem. O número 12 não é coincidência, ele tem a ver com a confecção do universo. Ele vai sempre aparecer nesses ensinamentos crísticos. E também 70 discípulos, mais ou menos, ok? E o número 7 também aparece, não por coincidência, em todo o trabalho de Jesus. Já pronunciado por Pitágoras de Samos, o número 7 é o número da mística perfeita. Portanto, ele é um símbolo, uma metáfora, uma representação da mística. Um desses discípulos estava experimentando algo que para Jesus era o supremo valor.
Um desses discípulos tinha começado um processo ígneo, portanto, de combustão ou transformação interna para o seu cristicismo. Um desses jovens, era um jovem, estava dando a entender, porque ninguém podia esconder nada de Jesus, que já havia começado nele o processo real e verdadeiro e intransferível, ainda que imperscrutável e indefinível, do reino que ele pregava. Para os apóstolos, antes do Pentecostes, era teoria bonita, era algo interessante. Como é que esse homem faz essas coisas, que eles chamavam de sinais poderosos? Como que esse homem sintoniza tanto com Deus? Como é que ele consegue manifestar tanto amor, tanta bondade? Como é que ele pode ser tão jovem e ser o mais sábio entre todos os sábios? E eles ficavam pensando, ele é fascinante. O mais entusiasmado, lembram? Entusiasmado era João Evangelista. E era o mais jovem. Agora outro jovem dava claramente a entender, porque Jesus lia o que acontecia na sua alma, que a combustão, ou seja, o processo interno incandescente do seu cristicismo havia começado. A partir daí, era um processo que não tinha mais volta. O jovem ia cristificar-se, o jovem tinha já conhecido a primeira experiência direta de Deus, valor, tesouro, sentido, realização. Jesus olhou para aquilo e pensou, isso aqui não vai passar desapercebido, porque é a coisa mais importante para ele. A partir daí, o jovem seria um representante de Deus na terra, alguém muito sintonizado com ele. E Jesus disse para ele, você vai e proclama o reino de Deus. O jovem olhou para Jesus e aparentemente aceitou o convite, porque não há indicativo de que ele tenha recusado. Mas tinha algo de singular acontecendo com o jovem, não por coincidência, porque estava nos planos de Deus. O pai do jovem havia acabado de desencarnar. Então o jovem pensou, este é um mestre de excelência espiritual. Quando ele ordena, é o Cristo de Deus que ordena através dele. Seus lábios são santíssimos, suas palavras são de vida eterna. Tudo beleza, pureza e perfeição espirituais. Ele bebe na fonte. Como é que ele vai beber na fonte de absoluta pureza e retransmitir impureza? Como é que ele vai participar da suprema sapiência e manifestar incipiência? Jesus era o mais sapiente, o mais sábio, o mais iluminado de todos. Tanto é que foi chamado de Cristo, ao pé da letra, ungido, coberto em óleo, iluminado, lucificado. Era o Cristo de Deus que dizia, vai, proclama o Evangelho. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é isso, ok? Não é ir para a feira e começar a esgoelar. Não é incomodar os outros, mesmo que fosse no templo. Mas o jovem pensou, peraí, eu tenho observado a lei mosaica. Principalmente o decálogo, está lá claramente no decálogo, honrar pai e mãe. Esse é o mandamento original, mas Moisés, vocês sabem, ele teve que acrescentar por causa da grosseria daquele povo. Honrar pai e mãe para viver bem muito tempo na terra. O jovem pensou, não posso virar as costas para o meu pai. Agora, ele pensava, tenho que cumprir os ritos, tenho que acompanhar meu pai, tenho que participar do enterro. Então ele falou, mestre, permita antes que eu vá enterrar meu pai. Detalhe, 2 antes deste, haviam pedido a Jesus para segui-lo e ele recusou. Eram inidôneos. Um jovem rico não conseguiu se desapegar de bens materiais. Outro jovem queria despedir-se primeiro da sua família e não conseguiu desapegar-se de questões emocionais e afetivas. E Jesus disse, todo e qualquer apego é prisão e o meu reino é somente para pessoas eminentemente livres. Esse jovem, o próprio Jesus chamou. Então era algo maravilhoso, singular, estava se cumprindo o jovem. E o jovem sabia, está acontecendo algo de extraordinário em mim. Não sou mais eu quem vive, eu comecei a morrer hoje. É o Cristo que vive em mim. E é por isso que eu comecei hoje a viver de verdade, morrendo para o homem velho. Foi por isso que ele disse isso para Jesus. Ele não quis desobedecer. Ele quis dizer, eu tenho algo muito importante para fazer. O que Jesus disse para ele? Por acaso Jesus disse, não, tá, eu entendo, que isso? Vai lá cuidar do seu papai. Cumpra todos os ritos. Imagine se eu ia pedir para você largar isso para lá. Jesus deu ordem taxativa ao rapaz, nem um segundo a mais sequer de perda de tempo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E Jesus fez um jogo de palavras maravilhoso. Lembrando que é ser morto no corpo físico, morto metafisicamente para as coisas espirituais e vivo de verdade para as coisas de Deus. Ele mostrou o que é vida, o que é morte.
fazendo aquilo que parecia impossível com um idioma tão pobre e com uma cultura limitada. Jesus disse para o jovem que aquele não é mais o pai dele, que essa ritualística que os judeus julgam culturalmente, religiosamente, portanto ritualisticamente necessárias, podem ser cumpridas por pessoas que já têm essa função, e que a homenagem que o jovem prestou ao pai, ele prestou enquanto ele podia auxiliá-lo durante todos os anos em que ele se expressou entre os vivos. Agora, ele tinha voltado para o plano espiritual. Vocês acham que Jesus não tinha consciência crística do que estava acontecendo? Provavelmente o próprio Pai estava ali olhando para Jesus e dizendo: isso mesmo, mestre, a minha alegria é ver meu filho cristificando-se. Isso aqui é tesouro, isso é eterno. Isso o ladrão não leva, a traça não corrói, o tempo não desintegra. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com um filho de qualquer pai. E ele agora diz que tem que se apegar àqueles restos materiais. Vocês sabem que se ninguém chorasse no velório, ou sei lá que nome que dá para a cerimônia fúnebre dos judeus, a família ficava desonrada, né? Aquele ali não deve ter sido grande coisa, ninguém chorou. Então eles contratavam o serviço de umas mulheres. Atenção, mulheres, não estou fazendo crítica, hein? São os judeus e não eu. Não estou dizendo que eu concordo com nada disso. Se tentar, de alguma forma, denegrir ou diminuir as mulheres, eu sou contra. Vou deixar bem claro, né? Mas naquela época, então eles contratavam umas mulheres para se vestir com as cores apropriadas e chorar nos velórios. Também são mortas. De novo, não estou pegando o pé das mulheres. Acontecia, é um fato. Também estão mortas para as coisas espirituais. De forma que ficasse preservada aqui uma ritualística exterior, algo da existência. E Jesus sabia, não tem sentido nenhum você participar disso, entretanto que começou a acontecer com você. Isso é maravilhoso, isso é valor. Isso simboliza de outra forma o que foi dito em tantas outras parábolas, porque todo e qualquer mestre cristificado, sendo o maior de todos, Jesus de Nazaré, vai se referir a esse processo de combustão interna como sendo um casamento, um consórcio, uma união de duas partes, que é do Cristo interno com o Cristo eterno. Ele também simbolizou na parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. Por que 5 são sábias e 5 são tolas? Porque ia soar o alarme do divino esposo, do divino noivo, se os senhores preferirem, para que fosse realizado o consórcio. Que consórcio? 1 com 10? Não é o tipo de consórcio que nós conhecemos da necessária conjugação dual, que é outra coisa. É no campo da mística, nem da metafísica é. Porque na metafísica, os casais continuam querendo se sentir casados. Atenção, aqueles que querem, aceitam o dogma de até que a morte os separe. Continua sendo como vocês quiserem. Né? Porque tem uns que pensam, Deus me livre de continuar casado no plano espiritual. Não aqui dentro, lá entre os profanos, eu estou dizendo. Né? E Deus me livre, depois que acabar, acabou. Morrer, acabou o casamento. Não, mas isso é subjetivo, porque se eles se sentirem casados, continuam casados. Há casamentos no plano espiritual? Exatamente por motivo, é óbvio que existem. Agora, acima de tudo, o livre-arbítrio. Não quer casar mais, fica tranquilinho, que no plano espiritual tem lugar para solteiros, tem lugar para que não querem casar mais. Depois não preocupem muito com isso não. Vem a encarnação e vixe, tudo de novo. Como deve acontecer. Não é esse tipo de casamento, o casamento dual. Não estou avaliando sequer a importância disso. É um consórcio. Finalmente, eu morro todos os dias. Morte do ego, egocídio. Para que viva em mim Deus, plenitude, invasão divina. Quando isso ocorre, começa um processo de experiência no campo da mística. E Jesus chama isso de casamento. Consórcio, núpcias. 5 virgens estavam conscientes e preparadas. O que reflete a vida ética delas. Não era intermitente, de vez em quando são boas, de vez em quando são más, de vez em quando virtuosas, de vez em quando viciosas. Não, era permanente. A partir de agora a ética me governa. É a suprema ética que está escrita no universo. Eu olho para esse universo e concordo, e dentro de mim mesmo aciono o poder criador do meu livre-arbítrio, e entro em consonância com isso, porque é para isso que ele foi derramado. É para que nós aprendamos qual é a lei, o amor, e adquiramos experiência de relação com Deus, com a natureza, com nós mesmos e com o próximo. Quando eu olho para o meu ego e digo, você não me governa mais, e começa a morrer toda e qualquer forma de egoísmo, soa a sirene do divino esposo. E ele quer saber se estão todas segurando a candeia acesa.
Para isso ela tem que conservar óleo, é o combustível. Portanto, é o que nos mantém sintonizados para que a nossa vida ética seja inflexível. Doce, suave, mas inflexível. Outras não, queriam conjugar uma vida profana, uma vida ritualística, com uma vida espiritual. E quando soou a sirene, para aquele divino momento, não estavam com óleo mais e pediram às outras que lhes dessem. O que não é possível, porque ninguém transfere evolução. Ninguém dá conhecimento e experiência. Ninguém dá felicidade. Sabem por quê? Porque Deus já deu tudo aos seus filhos. Aquele jovem mantinha uma vida reta, porque se não a tivesse mantido, não teria começado o processo de cristificação. E Jesus disse para ele, começou agora, vai e proclama o Evangelho. Então, muito bem, temos que encerrar, né? O que... Oh, glória a Deus, né? Eu achando ali, ó, que já estava na região limítrofe. Proclamar o Evangelho, na visão de Jesus, é dar frutos onde ele foi plantado. Não me refiro a plantado no sentido de ficar quieto, inamovível. É a partir do instante em que, sendo ele o próprio epicentro ou gerador da luz que ele recebe da Suprema Fonte, que é o Pai, todo luz, começa imediatamente a iluminar os que estão ao seu redor. Onde é que ele vai proclamar o Evangelho? Onde ele tem que começar, na família. E era provavelmente onde Jesus queria dizer, agora sua família precisa te conhecer, porque agora nasceu outro jovem. Não é mais aquele que cumpria os ritos, que frequentava o templo, que seguia as leis, que obedecia aos dogmas, que depositava a oferta no gasofilácio, que era religioso. O jovem rico era tudo isso. E ao invés de se salvar, foi motivo de pedra, de tropeço ou escândalo para ele. Quando eles dizem escândalo, exatamente isso que significa em hebraico. Tropeçar, pedra de tropeço. Ou seja, compromete o jeito certo de caminhar. Compromete a ascensão correta, que é simbolizada por Jesus como estrada reta. Lá na sua família eles precisam conhecer que aconteceu algo com você. E eu quero que o seu exemplo arraste outros. Porque é bonito demais encontrar uma pessoa verdadeiramente bondosa e cristificada. E Jesus inequivocamente disse que isso tinha começado a acontecer com o jovem. Você, vivo para as coisas de Deus, querer voltar para cuidar da morte dos mortos? Mortos em todos os dois sentidos que estão sendo avaliados? De maneira alguma você é soldado de morte. Você agora é soldado da vida, que é Deus. Então na família dele provavelmente ele seria incompreendido, talvez recusado, talvez perseguido, mas nada disso importa. Porque o supremo equilíbrio interior agora era real. E não há pseudo-desequilíbrio exterior que possa comprometer esse equilíbrio. Ele não precisa mais ser amado. Ser amado é agradável, desejável, é tudo de bom, não tem nada de negativo. Mas não ser amado não é problema. Porque quando nós sintonizamos com a fonte, nós sintonizamos com a suprema fonte do amor puro e perfeito que é Deus. E tudo mais nos será acrescentado. Qual é o Espírito mais amado que nós conhecemos, se não Jesus de Nazaré? Por que nós o amamos tanto? Ele é o mais amável. Ele é o que mais amou. O amor dele é puro, perfeito, incondicional. É todo ele devoção. Ele cuida de maneira integral. E é por isso que aconteceu com ele o que aconteceu. Não estava escrito que o Filho do Homem tinha que passar por tudo isso para que ele entrasse na sua glória. Foi o Cristo de Deus que disse essas coisas em se referindo ao sacrifício crístico e sublime de Jesus. Jesus não pode se sacrificar por nós. Não no sentido de eu resolvo seus problemas espirituais. Suponhamos que ele resolvesse. É como uma pessoa que deve fortuna no banco. Se ela não aprendeu a trabalhar, se ela não se livrou dos maus comportamentos que produziram dívidas, mesmo que ela esteja devendo muito, e algum milionário, bilionário, trilhardário, nós estamos chegando agora na realidade dos trilhardários. Grande coisa, né, nesse planeta. Mas se algum trilhardário chegar e dizer, olha, esses milhões que você está devendo aí, eu quito isso para você. Ele continua viciado, logo logo ele produz mais dívidas, ele não melhorou nada, ele é apenas um devedor sem saldo negativo no banco. Jesus não pode se sacrificar para entrar na nossa glória, mas nós podemos olhar para o sacrifício sublime dele e dizermos, esse é o caminho que vai apenas ser trilhado. Então a partir de agora, meu Deus, tomado de entusiasmo, eu quero que chegue o momento do meu momento de cristificação também. Eu quero começar minha cristificação, eu quero o meu Pentecostes.
120 homens e mulheres se cristificaram, depois que se passaram 50 dias da crucificação de Jesus. Por isso que é Pentecostes. Essa cristificação é a experiência direta de Deus. E frisa o Evangelho que eles ficaram em jejum, o que é muito importante, porque é um verdadeiro exercício de diafanização da energia densa e de desapego do corpo físico. Não se preocupem, desapego do corpo físico não é desencarnação, fiquem tranquilos. Desencarnação é outra coisa, né? Estendia, e só Deus sabe, ainda bem. Mas de desapego do corpo físico, entrega incondicional a Deus no mais absoluto silêncio e alimentação frugal. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que algo de extraordinário ia acontecer. E eles viram nisso valor. Mas tinha um problema. O número 12 tinha que ser preservado. Não falei 120? Foi o que aconteceu. Mas Judas havia se suicidado. Ele não morreu enforcado igual os filmes mostram, meus irmãos. Não vou tratar desse assunto. Mas lá nos Atos dos Apóstolos está o registro direto. Ele pulou no precipício. Por que eles colocam isso? Porque é menos feio. A cena é muito feia, mas não vamos baixar nossa vibração. Como é que ia fazer então? O número 120 tinha que ser preservado, 10 vezes 12. Veio o chamado 13º apóstolo, Matias. E ele integrou-se a esse espetacular consórcio. Agora não eram mais 10 virgens, agora eram 120 homens e mulheres. E eles se cristificaram. Ali nasceu o cristianismo puro e verdadeiro. A partir dali, nós tínhamos registrado na terra a cristificação de 120 homens e mulheres. Por quê? Porque eles entraram na glória deles, dando claramente a entender, se eles outrora pecadores, outrora ignorantes, incrédulos, alguns eram incrédulos, não temos São Tomé entre esses 12 apóstolos? Ele quase não é citado, o gêmeo. Por que nós lembramos tanto dele? Duvidou. Não acredito. E se eu ver de longe, não acredito. Se alguém muito sério falar para mim que viu, não acredito. Agora, se eu ver ele aqui, tocar nas feridas dele, eu acredito. E Jesus falou, tá bom. O que ele fez? Compôs um corpo fluídico e mostrou para ele, com toda a autoridade. Então nós temos também potencial de cristificação, e é por isso que esses exemplos nos arrastam. A nossa cristificação depende única e exclusivamente de nós. Não depende da cristificação sublime de Jesus de Nazaré. Ninguém pode dizer em que dimensão Jesus está, é suprema, não cabe na mente. Ninguém pode dizer o tanto que ele é feliz, ele é indizivelmente feliz. Nada que acontece na terra compromete essa felicidade. Ele não tem mais ego. O egocídio em Jesus ocorreu de tal maneira que ele foi plenamente invadido por Deus. Ego-vacuidade, que ele chama de humildes, pressupõe plenitude, que ele chama de cristificação. Essa cristificação é potencial nosso, só depende de nós. O que ocorre é que a maioria nesse planeta está morto para as coisas de Deus. Morta. A maioria está morta. Ela vive confundindo valoração com valor. Vive como se nunca fosse desencarnar. E quando é surpreendida pela desencarnação compulsória, por causa do seu enorme apego, se vê atirada na 4ª dimensão entre os analfabetos das coisas de Deus. E é claro que é daí que vem toda a perturbação. Vive para acumular, esquecendo-se da lição sublime do jovem rico, que fez exatamente isso com muita eficiência e não suportava mais o seu vazio existencial e a sua crise psicológica, ao ponto de dizer, agora o vai ou racha, que isso aí é tradução para goianês. Ele não falou vai ou racha. Ele pensou, não dá mais, desse jeito não dá. Porque ele ia lá para os fariseus e perguntava, como é que eu resolvo isso? Eu faço tudo certo, eu não sou Zaqueu não, eu não tiro de ninguém. Ele era jovem, rico, bonito, inteligente, famoso, religioso, tinha tudo que o dinheiro podia comprar e tinha dinheiro sobrando. Mas ele não aguentava o seu vazio existencial. Então ele ia para o templo, depositava a oferta, cumpria os ritos, tudo, e guardava os mandamentos. Tanto é que ele disse isso para Jesus. Ele ia lá para os fariseus e perguntava, o que está acontecendo comigo? Eu preciso melhorar. Eles, não, continua fazendo, você está fazendo certo, está sendo provado. E ele, eu não estou fazendo direito. Voltava lá e dobrava o patrimônio. Era só o que ele sabia fazer. Chegou num ponto em que ele falou, de jeito não dá mais, eu preciso achar algo melhor para viver, porque o dinheiro não me deu. Me tapearam. Disseram para ele que ele ia ser feliz e não era. Ajoelhou-se na frente de Jesus e foi perguntando, bom mestre, que bem farei para merecer a vida eterna? Lembram-se? Ele mesmo admitiu, eu não sei que vida é essa. E Jesus disse para ele, se queres entrar na vida, corroborou, não sabe mesmo.
não sabe o que é viver. E Jesus então disse para ele em outras palavras, porque exatamente igual está registrado, nós sabemos. Você veio aqui porque você quer ser feliz, não é? Você está justificado, porque eu sei. Eu vivo essa felicidade. Ela não é uma teoria. Ela está realizada em mim. É a minha realidade crística. Você está buscando essa realidade crística. E eu estou olhando para você e estou entendendo a sua realidade espiritual na mais profunda profundeza do seu ser cristificável, mas não cristificado. E ele diz para o jovem em outras palavras: você é escravo das coisas que você acumulou. Ao invés de te libertar, você se permitiu a autoescravização. Primeira coisa, se livrar dessas porcarias, todas elas. Se não livre, você não vai ser, e no meu reino você não entra. Vai, vende tudo. Ou vocês acham que ele conversou? Guarda só um pouquinho. Ele não falou isso. A metade. O mínimo apenas para você não passar fome. Não serve nada. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Convenhamos que é muita sabedoria. Suponhamos que ele tivesse uma grande... Ele tinha, né? Mas vamos dizer o quê? Vamos dizer 100 milhões de reais. Eu nem sei o que é 100 milhões de reais, porque eu nunca tive nenhum, né? Não tem problema. Vamos supor, distribui esses 100 milhões de reais para os pobres de Goiânia. Não vai ser uma alegria para esses pobres? Vai durar um mês, que dure 2, daqui a pouco está tudo pobre de novo. Não fez mal para ninguém. Não comprometeu karmicamente ninguém e fez uma coisa boa. Agora, ele é que está ali em questão, em xeque. Dá tudo o que tem aos pobres. E aí Jesus disse para ele: aí você estará preparado para ter um tesouro no céu. E volta e me segue. Vocês estão vendo? O que o jovem fez? Ele olhou para as coisas que ele fazia, para os bens que ele tinha acumulado, para aquele monte de escravos, aqueles banquetes, e falou: ai meu Deus, pela primeira vez alguém me disse o que é verdadeiro. Pela primeira vez alguém teve coragem de dizer para mim: não é porque você é rico, é porque você é apegado demais e desse jeito não dá. O projeto de riqueza para você não deu certo. Livre-se dessas porcarias. E ele falou: agora eu não dou conta. E foi embora. Aí veio aquela frase, tão simples, tão cristalina, mas a nossa mente criativa quer deturpar. Olha se tem como ser mais claro e direto. Amém, amém, no começo da frase. Em verdade vos digo. É mais fácil um camelo vocês sabem o tamanho que é, né? É maior que um gato, não é? É um bicho grande. É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha. Qual é a maior agulha que vocês já viram na vida de vocês? O buraco é pequenininho, não é? Do que um rico entrar no reino dos céus. O que o mestre quer dizer? Apegado. Ou seja, não é pobre pelo espírito, como está na primeira aventurança. É super apegado às ilusões. Esse tipo de apego obsta a entrada no seu reino, que é qualitativo. Empapuçado de ilusões, não participa da realidade. Empapuçado de prazeres, não conhece felicidade. E ele diz que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que uma pessoa nesse tipo de atitude espiritual ingressar num reino qualitativo. Ele quis dizer que é impossível esse tipo de pessoa entrar. Camelo não passa no buraco de agulha. Agora, vocês querem pôr a mente criativa para funcionar? Não, Emerson. Camelo é outra coisa. Não, era uma portinhola que tinha na cidade de Jerusalém. O camelo, com muito esforço, às vezes ele até sangrava, mas ele passava ali. Ou seja, ele entra. É difícil, mas entra. Não entra. Ele tem que se desapegar primeiro. Porque para Jesus, meus irmãos, e é algo que eu gostaria que vocês se lembrassem para sempre. Para sempre. Para Jesus, felicidade é o seguinte: Deus primeiro. Isso é que é felicidade. Se ele disser dádivas primeiro, é idólatra, é raça adúltera e comete apostasia. Aquele crime que os antigos diziam, na linguagem dos antigos, que Deus não perdoa. Ele não admite cópias do seu lado. Ídolo, eidon em grego, cópia. Ele não admite cópia. Ele quer que você o busque primeiro. E diz: meu pai, que coisa maravilhosa é o seu mundo. Quanta riqueza. O mundo é um paraíso, sofre nele quem não tem juízo. Eu tenho juízo? Eu agradeço ao Senhor todos os dias o que o Senhor tem feito por mim. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu já recebo tanto que eu não vim aqui nem pedir mais, eu vim agradecer, porque é tanta graça, tanta beleza, é tanta perfeição que o Senhor me dá, que eu preciso acostumar primeiro. E Deus vai dizer: servo humilde, agradável, como é bom eu ouvir isso de um filho meu. Eu quero que ele participe mais, e ele tem mais gozo, mais alegria, e ele cresce em graça e em sabedoria. É a parte que nos compete. Nós temos que aprendermos a morrer. Cuidado, meus irmãos, não é desencarnar, fiquem tranquilos, hein?
Nós temos que aprender a morrer enquanto nós estamos vivos. Nós temos que morrer para as ilusões. Para encerrar, a desencarnação, sabemos muito bem no Espiritismo, porque são muitas as mensagens seríssimas, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por João Nunes Maia, etc. A desencarnação não traz qualquer prejuízo para o desencarnante. Não causa dor, não é motivo de perturbação, não produz sofrimento, não, enfim, subtrai nada. Em si, a desencarnação é tranquila. Sabem por quê? Nós entramos num sono simples, perdemos a relativa consciência e os samaritanos vêm desligar os laços. Entretanto, não tem sido assim. Por quê? Porque o desencarnante cabeçudo é altamente apegado, ele obsta ao trabalho dos samaritanos. Como é que um espírito educado, todos vocês aqui, com certeza, né? Com certeza. Como é que um espírito educado deve desencarnar? Posso fazer uma mímica aqui, mestre? Não, é censura livre. Olha só como é que é o símbolo de um espírito educado desencarnando. Ufa, desencarnei. Tá joia? Não atrapalhou, não se apegou, não produziu perturbação para si mesmo, não tem inimigos do outro lado de lá esperando ele cheio de queixas. Somos verdadeiramente vitoriosos, porque não há derrotados nos nossos caminhos. E aí sim se revela em nós a verdadeira vida mais plena no mundo espiritual, quando haveremos de verdadeiramente proclamar o reino de Deus dentro de nós mesmos, para que comece a nossa cristificação e para que possamos nos revelar o quanto antes plenos, na plenitude da glória que nos pertence. Muita paz a todos os senhores, que Deus os abençoe.